Olá, aqui Roberto Herrera, estamos conversando com Karina Rebelo sobre liderança. Na primeira parte falamos sobre o contexto da liderança nas organizações e agora vamos falar medos, como vencer os medos, né? Todos nós temos medos às vezes e na liderança isso pode ser muito problemático. Karina, como é que vence os medos de liderar? Bom, Herrera, a questão dos medos, né? O medo, vamos entender primeiro o medo. O medo, ele é importante e ele é bom, né? Se a gente for olhar a nossa estrutura fisiológica, um pouco da neurociência que vem ajudar a liderança com o neurolíder que nós chamamos, a neuroliderança. Então ela mostra que o medo é um mecanismo que nós temos que nos faz parar e dizer ou corre ou fica. Né? Que caminho que tu vai adotar, que escolha você vai fazer. Se você deixar o seu medo falar mais alto e ele te administrar, ele pode vir a criar vários sabotadores e fazer com que eu trave, com que eu não consiga me desenvolver e ao mesmo tempo desenvolver a minha equipe, que é o medo de falar, é o medo de coordenar, o que o meu colega, que até então era meu colega, vai pensar agora que eu sou líder, né? Que tipo de interpretação ele vai fazer, o medo de ser mal interpretado, o medo de colocar, como a gente diz, a cara para bater, né? Eu colocando uma opinião, colocando um conhecimento. Então esses medos precisam ser realmente avaliados. Bom, entendendo o quanto o seu medo te atrapalha ou o quanto o teu medo ele faz tu ter escolhas, né? E essas escolhas você possa dominar elas, em cima desse processo, você pode usar o que nós chamamos nas técnicas do coaching, uma breve avaliação. O quanto esse meu medo, e isso cada pessoa pode fazer, independente de ser líder ou não, o quanto esse medo, ele me leva ao meu desenvolvimento, o quanto esse medo, ele me atrapalha na busca de melhores resultados. Muitas vezes o medo que eu tenho pode estar travando uma habilidade, um desenvolvimento de alguém da minha equipe. O quanto esse meu medo está criando travas. Então a primeira coisa é fazer essas perguntas bem básicas. O quanto esse meu medo pode fazer me prejudicar atingir resultados? Bom, esse medo é medo de quê? É o medo de ser interpretado? É o medo de saber como eu estou sendo visto pelas pessoas? Então o primeiro passo é perguntar para as pessoas mais próximas, que eu me relaciono melhor, como elas me veem? Que interpretações ela tem sobre a minha comunicação? Porque eu comunico uma imagem que muitas vezes eu não estou vendo total no espelho. Eu preciso virar esse retrovisor e olhar para mim. Algumas pessoas podem me ver como uma carrasca, outras podem me ver como submissa, outras podem me ver como um líder que não sabe que caminho vai adotar. E saber ouvir sem armar. O que é sem armar? É eu ouvir e dizer, ok, deixa eu pensar. E avalia situações que tu realmente faz isto. Muitas pessoas acabam perguntando, eu vou perguntar, Herrera, me diz uma coisa, como é que funciona a minha comunicação? Como é que você me interpreta? Né? Eu quero só te ouvir. Aí você vai me dizer, Karina, a sua comunicação às vezes é agressiva. Não, Herrera, é só tu que pensa assim. Então naquele momento eu não estou preparado para esse feedback. Estar preparado para o feedback é importante. É olhar para você e dizer, em que situações, Herrera, me traz um pouco de fatos e dados, porque no momento que eu me percebo nos fatos e dados, na situação, eu me dou conta. E aí eu consigo mentalmente trabalhar o meu inconsciente para o consciente. Eu trago a informação para o consciente e começo a me policiar. Na técnica do coach, nós colocamos num papel, é uma das técnicas, né? Anota todos os comportamentos que você gostaria de mudar para ter melhores resultados. Por que anotar com a mão, não ir lá no computador e digitar? Porque com a mão a gente tem tendões, a gente tem nervos que são ligados ao nosso cérebro. No momento que eu escrevo, eu guardo mais da metade daquela informação que eu coloquei no papel. Então eu faço o meu cérebro entrar em processo de conexão, né, as sinapses entre esses neurônios, fazendo com que realmente eu consiga trazer isso para um processamento consciente. E no meu dia a dia tem a percepção. Trabalhar essa minha percepção, ler aquilo ali constantemente e avaliar cada final de dia. O que hoje eu fiz que me ajudou a melhorar o meu comportamento, o que eu fiz que eu continuei reincidindo e fazendo novamente, né? E não se penalizar, porque larga o chicote.
Não fica se maltratando. Não deu certo, mas tu trouxe para consciência o que antes tu não trazia. E a cada dia tu vai te policiando. Quando você vê, isso passa a ser um hábito. Porque a gente diz que a teoria de U, que eu uso muito a teoria U fala assim, você está numa situação atual, você entra num processo lá no teu eu, de conhecimento, de descoberta, de entendimento, abrindo a tua escuta, olhando o mundo de uma visão mais ampliada. E aí, a partir daí, tu começa a mudar teus comportamentos, fazendo essas propostas, né? Escrevendo mesmo. É muito simples, e o simples parece que a gente não quer fazer, né? E faz isso. Quando você menos espera, isso vira hábito. Quando isso vira um hábito, isso começa a virar uma situação atual. Bem, Karina, temos muitos assuntos e nós vamos conversar logo em seguida sobre enfrentar as situações difíceis, como um líder enfrenta situações corriqueiras que acontecem no dia a dia da equipe. Não perca o próximo bloco.